Você conhece a história de Thomas Edison? Como a história desse famoso inventor pode influenciar a nossa vida e nos ensinar uma lição valiosa sobre escolha de amizades, sobre o nosso entorno, sobre a influência positiva ou negativa das pessoas sobre nós? Como isso pode ajudar você a alcançar os seus sonhos, os seus objetivos na vida? Bom, isso é o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Marcos, eu sou do canal Fazendo as Malas, moro na Espanha e vem comigo pro vídeo. Bom, antes que nada, não se preocupe, esse não vai ser um vídeo aburrido, como dizem aqui, ou entediante, tá? Falando sobre um monte de detalhes históricos, não. Nós vamos nos centrar em algo que aconteceu, um evento que aconteceu na vida de Thomas Edison, quando ele ainda era uma criança, e como esse evento influenciou a sua vida de maneira muito positiva. E esse evento tem a ver com a sua mãe, a influência positiva da sua mãe, Nancy, sobre a vida e toda a história e a trajetória de Thomas Edison. Tá legal? Bom, Thomas Alva Edison, seu nome completo, nasceu em 11 de fevereiro de 1847 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele era filho de Samuel Alden Edison e Nancy Matthews Elliott. E, bom, o que aconteceu com ele foi na época da fase escolar, tá? É isso que nós queremos nos centrar. Quando ele tinha mais ou menos 8 anos de idade, que ele começou a frequentar a escola, a experiência dele na escola durou apenas 3 meses. Passados esses 3 meses, ele voltou da escola um dia com um bilhete, com uma carta nas mãos, ok? Caminhando. E quando ele chegou em casa, ele falou para a mãe dele que quem tinha entregado esse bilhete para ele tinha sido o professor. Mas o professor tinha dado uma ordem para ele que ele tinha que obedecer, que era não abrir o bilhete e não ler o bilhete. Ele tinha que entregar esse bilhete, essa carta, esse recado do professor para a mãe dele. E a mãe dele ia ler o bilhete. E foi isso que o Thomas Edison fez. Foi até sua casa, levou esse bilhete e entregou nas mãos da sua mãe, Nancy Matthews Elliott. E quando a sua mãe, Nancy, pegou essa carta, ela abriu a carta e começou a chorar de emoção. Então o filho, Thomas Edison, perguntou para ela: mãe, o que diz na carta? E ela, com os olhos cheios de lágrima, ela diz para o filho: aqui diz assim, filho. E ela lê as palavras do seu professor. Então ela diz: Nancy, o seu filho é um gênio e nós não temos muitos professores bem qualificados para ensiná-lo aqui na escola. Por favor, encarregue-se você mesma da educação do seu filho. Bom, isso aconteceu, como nós dissemos, quando Thomas Edison tinha somente 8 anos de idade, mais ou menos. E então ele teve uma vida normal, uma infância normal, continuou estudando debaixo da orientação da sua mãe. A sua mãe, de fato, se encarregou da educação do seu filho. E aí, com o passar do tempo, claro, Thomas Edison cresceu e se tornou quem ele foi. E podemos dizer quem ele é, porque ele escreveu seu nome na história com muitos e muitos inventos que mudaram a vida da humanidade. Porém, alguns anos depois que isso aconteceu, quando a sua mãe Nancy morreu, Thomas Edison começou a procurar documentos, estava mexendo aí nas suas coisas, né, na residência, e então ele encontrou, adivinha o que ele encontrou? Exatamente, ele encontrou aquele bilhete, aquela carta que quando ele tinha somente 8 aninhos de idade, o professor entregou para ele e pediu para sua mãe, pediu para ele entregar para sua mãe. E ele não pôde conter as lágrimas quando ele, ao encontrar essa carta, abriu a carta e leu o que estava escrito ali de verdade. Quer saber o que estava escrito ali? Na verdade, o professor de Thomas Edison escreveu ali o seguinte: Nancy, o seu filho está mentalmente enfermo. Ou seja, seu filho tem problemas mentais. Não podemos cuidar dele ou não podemos ensinar ele aqui. Ocupe-se você da educação dele. Conseguiu entender já a lição por trás dessa história, disso que aconteceu com Thomas Edison quando ele era só uma criança? Conseguiu entender o que a mãe dele, o que Nancy fez por ele? O fato dela ter mudado as palavras ao ler, supostamente, aquela carta para Thomas Edison, foi uma influência com certeza muito positiva em sua vida. Você consegue imaginar os efeitos que teria sobre Thomas Edison as declarações originais que o professor fez falando sobre ele? Sim, Nancy, de maneira abnegada, claro, era seu filho, mas isso é até impressionante porque hoje em dia não é tão difícil ver mães ou pais que não se preocupam assim pelos seus filhos, né? Mas de maneira abnegada, Nancy tomou essa decisão de não dizer naquele momento o que o professor opinava dele, porque ela sabia que isso poderia ter efeitos desastrosos sobre o crescimento e sobre o desenvolvimento do seu filho, Thomas Edison. E sabe o que aconteceu? Depois de se tornar um adulto, Thomas Edison se tornou uma pessoa tão importante que nós conhecemos até hoje. Thomas Edison registrou, só para vocês terem uma ideia, mais de 1.900 patentes de inventos, de invenções ao largo da sua história, da sua vida. 1.900.
Entre elas estão algumas como o microfone de grãos de carvão, a lâmpada incandescente, que hoje para nós, bom, já não usamos quase a incandescente, mas o passo inicial foi dele, o contador elétrico e o cinetoscópio, que era uma espécie aí de uma câmera de cinema bem rudimentária, mas foi o início também do que são as gravações, o que eu estou fazendo aqui agora, gravando com o celular. Então veja bem, como... E isso é interessante, muitas vezes nós associamos a importância das invenções de Thomas Edison somente a ele. Mas você percebe o papel importante que teve a sua mãe, a mãe de Thomas Edison, Nancy, na sua vida? O que teria acontecido se ela não tivesse tomado essa medida ou essa decisão que ela tomou? Percebe a influência que as pessoas têm sobre nós, positiva ou negativa? Então a pergunta é, que tipo de amizades você tem? É claro que existem influências que nós não podemos eliminar ao 100%. Por exemplo, mesmo dentro da família, nem todos os nossos familiares são boas influências ao 100%. Nós sempre temos aí algum familiar que é negativo, que só reclama da vida, ou então que só fala mal da gente, que só quer fazer a gente parecer pessoas incapazes, né? Que tudo aquilo que a gente quer fazer, não, mas você não vai conseguir fazer isso, é melhor você desistir. Então, na família a gente não consegue eliminar o 100%, mas a gente consegue controlar a quantidade de exposição que nós temos a esse tipo de pessoas. E a amizade? Que tipo de amizade você tem? Os teus amigos te fazem sentir um gênio ou te fazem sentir um completo idiota? Quando você fala com eles ou com as pessoas que são o seu entorno, que fazem parte do seu entorno, como elas veem os seus sonhos? Elas veem você como um louco? Elas tentam desestimular você de fazer as coisas? Ou elas procuram estimular você a desenvolver ao melhor, ao 100% o seu potencial? Isso é muito importante, porque alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama fazer é muito importante. E se a gente tem pessoas à nossa volta que só jogam a gente para baixo, o que elas vão fazer é exatamente o que o professor de Thomas Edison teria feito se não fosse a atitude brilhante da sua mãe, que acabou por levar a autoestima do seu filho lá em cima e tornar Thomas Edison quem ele realmente foi e quem ele realmente é até hoje, porque o nome dele está escrito aí na história. Bom, pessoal, esse foi um vídeo aí simples, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado da mensagem que a gente quis transmitir com esse vídeo. Espero que vocês sigam aí acompanhando o nosso canal. Não esquece de deixar o seu like, de comentar no vídeo o que você achou dessa história, tá legal? E quem é a Nancy da sua vida? Quem é a pessoa que está influenciando você hoje positivamente, como fez a mãe de Thomas Edison na vida dele, tá legal? Muito obrigado por acompanhar o nosso canal, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!